Olá! A partir de hoje, você acompanha pela TV Unesp e pelos nossos canais na internet uma série de entrevistas sobre a produção e a distribuição de conteúdo audiovisual no Brasil. As gravações ocorreram durante a 31ª edição do Congresso e da Feira de Tecnologia da SET, realizados em agosto de 2019, na cidade de São Paulo. Neste primeiro programa, o professor da Unesp, Francisco Machado, entrevista Daniel Monteiro e Cássius Estrada, ambos da Rede Globo de televisão. O tema do bate-papo foi a inteligência artificial na produção de conteúdo audiovisual. Vamos conferir. Congresso SET Expo 2019, começando aqui mais um dia de trabalho nas transmissões do SET Studio, com moderadores e palestrantes que participaram aqui do Congresso. É um prazer receber aqui no estúdio agora o Daniel Monteiro, da TV Globo, e o Cássius Estrada, também da Globo, que acabaram de participar de um importante painel, de um tema que está na crista da onda, vamos dizer assim, né, que é a inteligência artificial, tanto na produção de conteúdo como na entrega do conteúdo. Então, Cássio, primeiro eu queria que você fizesse uma geral do painel, quem estava presente, além do Cássio, para a gente começar o bate-papo aqui para as pessoas que não puderam participar. Legal, foi um painel focado no uso de tecnologia de AI para produção de conteúdo, ou seja, geração de conteúdo e auxílio na produção de conteúdo, né? E a gente, para diversificar o painel, a gente trouxe 3 óticas diferentes. A gente trouxe a Nadine Crafts, que ela trabalha no mercado de vídeo on demand, ela é consultora, jornalista, e ela falou ela ficou responsável por dar uma introdução do tema de AI para nivelar o conhecimento da plateia. E ela falou sobre a quantidade de ferramentas existentes na nuvem que são disponíveis até para quem não desenvolve, porque parece que AI é uma coisa muito assim técnica, que precisa fazer software, né? Existe muita ferramenta disponível para até quem não programa ou até quem não é técnico utilizar. Ela falou sobre isso e falou alguns cases, por exemplo, geração automática de clipes, geração de metadados e tal. O segundo painel foi do Cássius, que ele falou de cases reais de aplicação de inteligência artificial na Globo, feito pelo Laboratório de Inovação, de uso de AI realmente nos workflows de produção de conteúdo. E para finalizar, o Paulo Henrique, que é da indústria de publicidade, né? Então ele trouxe aplicações de AI na publicidade. Na publicidade é um caso interessante, que como são ações muito pontuais na geração de propagandas e peças, eles têm oportunidade de criar algumas coisas mais lúdicas, né? Isso é uma coisa mais de estado da arte, eles conseguem experimentar mais, porque não tem aquela necessidade de aquilo entrar em produção, né? Então ele cria... Ele consegue criar uma coisa muito spot ali e com isso torna viável ele criar uma coisa mais disruptiva, né? Então ele trouxe alguns cases também de uso da AI na indústria de publicidade e propaganda. Então a gente pode dizer que pelo painel a gente consegue desmistificar um pouco o uso da inteligência artificial como se fosse uma coisa muito distante de uma emissora ou uma produtora menor. Hoje é acessível trabalhar com inteligência artificial também para esse público de empresa. Sim, acho que são 2 fatores, né, que levam a isso. Um é que, até pouco tempo atrás, a inteligência artificial era muito restrito aos laboratórios de pesquisa e pessoas muito especializadas que precisam de ter uma formação no tema para trabalhar com isso. Então, hoje já democratizou. Então, existe muita ferramenta de código livre que você baixa, muita ferramenta que você não precisa nem ser um cara de tecnologia, você pode... simplesmente subir um vídeo, coletar os metadados desse vídeo, por trás vai ter uma AI fazendo o processamento. E o outro fator é a nuvem, que o uso de AI é muito dependente de GPU hoje em dia, para você ter as aplicações rodando na velocidade, na performance adequada, e isso se torna muito caro para o pequeno, né? A pequena produtora não vai ter uma infraestrutura local ali, que é somente com GPU, que o custo é mais elevado. Então a nuvem também democratizou o acesso à inteligência artificial. E essa coisa também de desmistificar que não é ciência de foguete, né? E o mais interessante não é a técnica e o algoritmo, mas qual é a proposta de valor, o que a gente vai entregar de valor para a empresa com as ideias. E a inteligência artificial é uma baita alavanca, né, de ideias muito transformadoras, né? Talvez para esse público que está no Congresso aqui hoje não seja tão claro, não tenha uma confusão em relação à ideia da inteligência artificial, mas eu sou da comunicação, não sou engenheiro. E muita gente da minha área
ainda tem aquela ideia da inteligência artificial de filme, como se fosse uma coisa personificada, alguma coisa como a Sofia, por exemplo. Alguma máquina realmente interagindo de um ponto quase humano com outro ser humano, mas não é bem isso, né? A inteligência artificial está aplicada em vários setores, principalmente que foi o Cássio apresentou, 3 cases da TV Globo. Você poderia falar um pouquinho de cada um desses 3 cases, porque a gente não tem uma matéria para mostrar, mas dá para as pessoas começarem a entender que não é uma inteligência, não é alguém que está lá aprendendo, né? Cada dia, o ser humano ainda está no processo, está completamente envolvido no processo. Exato. Ainda existe muita confusão do que é inteligência artificial, né? As pessoas às vezes não percebem que ela já está presente na nossa vida, está no nosso celular, está na TV quando a gente assiste, um vídeo on demand, está em todas as partes, né? É porque realmente tem essa cultura lá dos filmes, né? Que é o robô, é aquela inteligência que vem para dominar o ser humano, né? Ou que é super inteligente, muito mais que a gente, né? Mas a verdade por trás disso é que a inteligência artificial é bem mais simples, né? Ela veio mais para facilitar a nossa vida, fazendo tarefas que são até às vezes maçantes para o ser humano, né? E os cases que a gente já desenvolveu lá na Globo, né? Vou citar 3 aqui, né? Tem um que é mais voltado para jornalismo de dados, né? Então era uma tarefa ali que um editor tinha que fazer a cada rodada do Brasileirão. Ele se debruçava em cima de dados da rodada para tirar estatísticas ali e tentar achar alguma coisa interessante para escrever um blog. É o blog do Numerólogos, tá? Então a gente desenvolveu uma IA que fizesse todo esse trabalho dele. Então a inteligência ela já coleta os dados, já calcula estatísticas, já acha quais são as estatísticas fora da curva, né? Que é o que chama a atenção da pessoa, né? E inclusive chega a escrever o texto para ele, né? Então a gente treinou uma inteligência artificial para escrever o texto bem similar da maneira como ele escrevia, bem no estilo que ele escrevia. E hoje aquele trabalho que ele tinha ali mais chato, né? De ter que fazer toda essa parte, de calcular números, ele não precisa mais fazer, tem uma IA fazendo, ele faz a parte criativa, né? Que é a parte que ele provavelmente estudou, especializou para contribuir, tá? A gente usou essa mesma inteligência nas eleições também, que tem o trabalho de analisar pesquisas, resultado de pesquisa eleitoral, que um jornalista tem que ali também se debruçar nos números e calcular e gerar um texto. Então a gente usou essa mesma inteligência para a eleição, a partir dos dados das pesquisas, já gerar um texto para o jornalista, elimina ali. Aí tem a questão também do erro, né? A máquina não vai errar, e da agilidade que dá, né? E um case mais recente também, que é bem legal, que a gente vai apresentar agora no IBC desse ano, que é da escolha automática de thumbnails para o Globoplay, né? Também é outro trabalho que tem uma pessoa dedicada assistindo os capítulos da novela, identificando qual é a cena mais relevante ou não, achando essa cena dentro do vídeo para selecionar aquele thumb que representa aquilo, né? Então a gente também desenvolveu uma inteligência artificial, tem várias técnicas de NLP, visão computacional, análise facial, para fazer esse mesmo trabalho. E os resultados são bem, bem legais. A gente conseguiu aí mais de 90% de acerto, assim, o thumb sugerido é aprovado, é o que provavelmente o editor iria selecionar. Só dar uma complementada, a gente vem trabalhando já há um tempo, já faz uns 3 anos que a gente, dentro do laboratório, a gente criou um time para aprender, de se desenvolver na inteligência artificial, que é um tema que até você achar fonte de informação era bem difícil. Hoje já está muito disponível na internet e tal, as pessoas aprendem, se autodesenvolvem no assunto. E a gente vem, ao longo de 3 anos, a gente conseguiu vários resultados, né, do trabalho desse grupo. A gente esse ano, agora, boa parte do público da SET provavelmente vai no IBC, que é a feira que vai ter em Amsterdã, e a gente vai estar com um stand na Future Zone, lá do IBC. A gente vai estar demonstrando, fazendo uma demonstração de um projeto que a gente está trabalhando no laboratório, que é como produzir conteúdo e apresentar o conteúdo através de uma apresentadora virtual, de forma interativa em tempo real. Então a gente vai colocar lá uma experiência interativa, onde você vai escolher um assunto, um tema. Essa inteligência artificial que gera texto, ela vai produzir um texto de aproximadamente 1 a 2 minutos.
esse texto vai ser gerado um áudio usando também a inteligência artificial, que é com uma voz treinada, ou seja, com o estilo de um ser humano falando. E a gente criou um apresentador virtual, que a gente batizou de AIDA. E essa apresentadora virtual, ela vai falar a matéria como se fosse um âncora de um jornal. A gente vai estar uma experiência, é uma demonstração de tecnologia do futuro da produção de conteúdo, né? Super lúdica, e quem tiver lá pelo IBC, puder dar uma passada lá no stand, a gente vai estar com essa demonstração lá, sem dúvida vai ser interessante. E de novo, só complementando, né? Nosso objetivo nunca vai ser substituir um jornalista, né? Realmente para a gente, essa ideia, né? É para ganhar escala, tirar às vezes um trabalho que não é São tão... outros formatos que podem surgir a partir Exato. disso, né? Uma outra cobertura, né? Perfeito, assim, esse tema, é importante pra caramba o Cássio ter mencionado, que esse tema sempre gera polêmica. Todos os lugares onde a gente vai apresentar projetos de AI e a gente comenta sobre os resultados, as pessoas tendem a focar muito na substituição do trabalho. Talvez seja uma questão dos filmes também que vem, né? Os filmes, traz isso logo na memória. Exatamente. Então, muita gente coloca isso na cabeça de que a inteligência artificial ela veio para tirar o trabalho do ser humano. Isso é uma análise muito rasa, né? E o que a gente acredita, e a gente vê isso na prática, com a aplicação das tecnologias que a gente desenvolve, a gente vê isso realmente funcionando. A gente não tirou emprego de ninguém ainda com nada que a gente criou. E acredito que nem vai tirar. E está criando outros, né? E vai criando outros, na verdade. E o que a gente acredita muito naquela coisa do humano mais a máquina, né? Então a máquina, as inteligências artificiais bem treinada, ela pode ajudar a escalar o trabalho. Então, por exemplo, esse blog que a gente fez, que era de futebol, foi para a Série A do Brasileirão. Quantos esportes não têm produção de conteúdo porque as produtoras de conteúdo, as emissoras, não tem como escalar as equipes para cobrir todos os esportes? Por que não colocar a inteligência artificial fazendo essa escalabilidade? E personalista. E personalização. Eu posso Também ter Exatamente. um apresentador Você pode virtual. ter um viés para um time, para um outro. Claro. Exato. Você pode gerar um texto. Lá, por exemplo, na UniBC, a gente vai ter... A pessoa vai poder escolher o estilo de texto, o estilo de linguagem. Então você vai poder escolher uma coisa mais coloquial, mais formal, e a geração de texto vai respeitar esses estilos, né? Isso é uma coisa muito difícil, assim, impossível de colocar para fazer essa personalização com humanos, né? Então a gente acredita muito nesse mix inteligente, né, da máquina mais os humanos, né? Então, machine learning é a mesma coisa que inteligência artificial? Sim, é a mesma coisa. É porque a inteligência artificial é tipo um guarda-chuva que abrange várias outras tecnologias, né? Então, sempre quando você escutar machine learning, deep learning, visão computacional, processamento de linguagem natural, o NLP, isso está embaixo do guarda-chuva de inteligência artificial. São inteligências que tentam simular uma capacidade humana. Capacidade humana de ver, interpretar um texto, falar, entender uma música, um áudio quando escuta. Então, todas essas tecnologias são inteligência artificial. Exatamente. E é que a gente está muito acostumado a pensar de forma algorítmica, né? De pensar em passos que levam do ponto A ao ponto B, né? A inteligência artificial, essa categoria, né, de técnicas, e o machine learning é uma delas, são algoritmos que fazem com que a máquina aprenda a partir de exemplos, de resultados, e ela consiga produzir novos resultados a partir de outros que ela aprendeu. E aí o machine learning, o deep learning são exemplos nesse guarda-chuva. O próprio NLP, que é uma tecnologia que também muito, muito usada, que é processamento de linguagem natural, que, por exemplo, hoje é usado para, por exemplo, detectar sentimento em textos de posts de redes sociais, ou extrair assunto, dado um texto escrito por um humano, você pegar, por exemplo, uma matéria que está na internet e detectar automaticamente do que essa matéria fala. Então, isso tem técnicas de NLP. Nem tudo que é NLP está dentro de inteligência artificial, mas nem tudo que é NLP é machine learning. Então, esse é um grande exemplo assim, para tangibilizar essa diferença, né? Mas é natural essa confusão. É bem normal. Mas para quem não é da área, né? A gente ouve esses termos assim. Bom, os casos que você apresentou e que a gente está conversando aqui, a gente vê que a inteligência artificial está muito ligada aos processos de produção, redução de custo, otimização do trabalho.
Mas ela pode ir um pouco além disso, há outras aplicações além dessas. Aí eu vou dar um exemplo prático. Nós tivemos há algum tempo atrás aquele caso de um goleiro de um time que não foi muito bem numa partida e acabou sendo eleito o melhor em campo por uma daquelas brincadeiras da internet que sempre acabam levando a uma situação mais complexa. Nós vamos chegar a um ponto da inteligência artificial poder nos ajudar a reverter uma situação dessa, identificar alguma onda na internet, e aí talvez aí, no meu caso como jornalista, até a questão dos fake news, por exemplo, a inteligência artificial pode entrar nessa questão também? Então, isso é até um ponto interessante, porque também traz mais clareza do que a inteligência artificial pode fazer ou não, né? Isso também é uma grande confusão, né? Hoje o que é possível, né? Bem resumido, né? Qualquer coisa que você consiga ensinar uma máquina, que você tenha exemplos do passado, né? De qual foi o estímulo, né? Qual foi o dado de entrada que gerou aquele dado de saída, sim, é possível a máquina aprender e passar a reproduzir, tá? Como, por exemplo, ensinar uma máquina a colorir uma imagem. Você entrega uma imagem preto e branca e a versão dela colorida, né? Análise de sentimento, a mesma coisa, bem parecido. Você vai ter que ter um conjunto gigante de textos e o sentimento associado, tá? Então, tudo isso que você consegue ter, essa base de dados de treinamento, a inteligência vai aprender. Infelizmente, existem coisas que realmente não é tangível a gente criar coletar informações e tangibilizar. Não é exemplo suficiente para o aprendizado. Exato. Esse é um ponto importante. A maior parte dos algoritmos precisa de um volume muito grande de dados. Isso também faz parte se pegar o contexto, né? O Big Data, que vem sendo falado há 7, 8 anos, se tornou mega importante, porque você precisa de um volume muito grande de dados. Esses casos que o Cassius mostrou lá de treinamento, são treinamentos da ordem de centenas de milhares ou milhões de exemplos para a máquina aprender. Isso quando fala de coisas muito complexas, como, por exemplo, geração ou processamento de imagem. Precisa de muitos exemplos. E hoje existem muitas bases públicas que você baixa na internet. E hoje quem consegue gerar essas bases, a base virou quase o dado é o novo petróleo, né? Então as bases viraram uma coisa muito valiosa. E muita gente tem algoritmo e não tem base. Então ele acaba não conseguindo evoluir nas pesquisas e tal, porque ele não tem essa base de dados para treinar os algoritmos. E tem algoritmos que recebem poucos dados e o treinamento fica ruim, sabe? O resultado não fica bom. A gente acaba mostrando casos que deram certo, mas o número de casos que não dão certo é muito grande. Coisas que o resultado simplesmente assim, é quase uma piada o que a inteligência artificial gera. A gente tem na internet vários cases desses algoritmos que reconhecem coisas em imagem. Existem muitos exemplos que dão certo, mas tem exemplos que dão errado de uma forma quase grotesca, assim, que é impossível, você como ser humano, você não tem dúvida que aquela imagem tem aquilo, mas a máquina, ela coloca uma coisa completamente nada a ver, sabe? Os algoritmos de geração de texto, por exemplo, que talvez seja uma das coisas mais embrionárias hoje em dia, que é a máquina, o computador escrevendo, gerando texto de forma espontânea sobre determinado assunto, que é um tema que a gente trata lá no laboratório. O Cássio mostrou alguns exemplos ali. Os algoritmos que são mais abertos, assim, de você dá pouca informação e pede para ele falar sobre esse tema, o texto tem partes que fica completamente sem nexo, existe um respeito à sintaxe, às palavras e tal. É um texto que tem cara de português ali, mas quando você lê, tem textos que são muito ruins. E isso gera muita piada na internet também. Teve um caso de um filme que chegaram a colocar atores falando, interpretando, e gerou um curta-metragem. É um filme meio sem nexo, assim, tem coisas muito sem nexo. Então você tem que equilibrar, né? Assim, a inteligência artificial ela não está tão ainda sofisticada. Existe tem uma certa polêmica na própria academia, que fala que a inteligência artificial ela chegou num nível que ela faz muita coisa e é incrível. Realmente os resultados são pseudo-milagres, o que ela faz. Por exemplo, esse caso de colorir imagem é um caso incrível. Caso, por exemplo, de criar, a gente viu lá, por exemplo, criação de super slow motion. Você pega um slow de baixa velocidade, né, que quase no tempo real, e ele cria um slow gigante, assim. E é impressionante como que os frames interpolados ali são bem feitos, né? Então, são quase milagres, né? Mas tem uns que defendem
que a inteligência artificial precisa de um próximo passo. Que vai ter uma nova virada, que vai surgir alguma tecnologia. Boa parte desses avanços surgiu por causa do Deep Learning, que inclusive foi premiado com o Prêmio Nobel, né, esse ano. Os autores originais são dois autores. Tem alguns acadêmicos que defendem que para tudo que a gente sonha fazer usando inteligência artificial, vai ser necessário um novo passo. Qual é o próximo Deep Learning que vai aparecer? A próxima técnica que vai gerar a próxima onda de AI. Mas a gente tem muito que surfar nessa onda atual ainda. Né? A gente tá, talvez por ansiedade nossa natural mesmo, a gente não entende que a gente está no começo de uma nova situação, de novo ciclo. Esse caso da fake news, saiu uma matéria, acho que foi essa semana, de uma empresa que está produzindo textos de uma forma assim, inacreditável. Você coloca um assunto, ele tem na internet online, você pode testar online. Você coloca um assunto e ele produz um texto para você sobre aquele assunto, e é inacreditável. As pessoas que ele cita, as pessoas que não existem, é realmente inacreditável. E ele fala, nessa tecnologia, ele cita que talvez essa seja a melhor forma de a gente prevenir as fake news. Porque com essa qualidade de geração de textos, já tem geração de vídeo, né, os deepfakes, o ser humano está ficando incapaz de distinguir entre uma coisa gerada pela máquina e uma coisa gerada pelo homem. Então, o que é mais provável é que a gente tenha algoritmos que consigam classificar como um texto automático gerado por inteligência ou um texto humano. Ou então resgatar a credibilidade do ser humano ao dar a notícia. Exato. Não, de comunicação. Exato. Isso tem acontecido muito com a curadoria, né? É uma coisa que a gente estuda na minha área de jornalismo, que os fake news ele promoveu essa bagunça, né? E afetou a nossa credibilidade, mas ao mesmo tempo, contra a resposta disso foi o aumento da credibilidade dos veículos tradicionais, dos veículos que realmente fazem a notícia. Então, assim, é uma coisa que é um ciclo que tem a ação e o retorno, né? Toda ação tem o retorno. E essa questão da inteligência estar no início, às vezes a gente tem, por mais que ela venha da década de 60, né? Para essa atuação que nós estamos falando aqui, para esse contexto, esse ecossistema que nós estamos aqui, tem o quê? 5, 6, 10 anos? Eu acho menos, que né? Até talvez as primeiras aplicações, quem iniciou a mexer com isso tem pouquíssimo tempo na indústria de mídia, essa parte de geração de vídeo, de processamento de imagem. O que é isso dentro do período de uma indústria? E tem pouca gente ainda trabalhando. O boom está acontecendo agora, né? Realmente acho que a publicação, né, do Deep Learning, né, acho que foi em 2008, né, e isso alavancou muito, né, o dado também, a quantidade de dados que hoje a gente produz também alavancou, porque a inteligência artificial necessita desses dados, então a gente está vindo aí numa crescente ainda, né, mas eu acho que ainda a gente não achou o lugar correto do uso da inteligência artificial. É os primeiros passos, né? Os primeiros passos, o dado é muito importante, mas não necessariamente só o dado, a gente precisa de dado preparado para treinar a inteligência artificial. Isso também é uma coisa importante, que é o trabalho que se tem de pré-classificação dos dados que vão ser submetidos à rede, para treinar a rede, é um trabalho importantíssimo, não pode ser subjugado, né? Então, os datasets, por exemplo, que são curados e mantidos por pela comunidade, são muito perfeitos, são muito bons. E você, na tentativa de você pegar os seus dados e transformar num dado que possa ser usado para treinar uma máquina, precisa de um tratamento desses dados também. Então, isso é importante, as empresas precisam investir nisso, de ter processos e métodos, né, e pessoas trabalhando na criação de datasets apropriados para que ele possa treinar a aplicação que ele deseja, né? Ok. Pessoal, muito obrigado, Daniel, Cássio, muito obrigado. Foi um painel, adorei aqui o debate, o painel foi muito bom, mas aqui também foi muito bom. Joia, obrigado. Obrigado a você. Agradeço mesmo. Continuamos aqui no SET Studio. Até a próxima entrevista. Congresso SET 2019. Por hoje é só. Para rever essa entrevista, acesse o nosso canal no YouTube. Ou então, siga o perfil da TV Unesp nas redes sociais. A gente se vê. Tchau, tchau.